campinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h05. Bom dia, está começando CBN Esporte. Hoje, sexta-feira, 7 de novembro, sexta-feira com muitas informações, muita resenha acerca do que aconteceu ontem no fechamento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Temos novidades também no nosso programa, hein? Novidades para quem gosta de vôlei, né, Antônio Lupe? Já quebrando o protocolo, Lupe, bom dia, vamos lá. Bom dia, Carlão de Freitas, sextou e sextou com muita coisa legal aqui no CBN Esportes, porque hoje, quem acompanha o programa das 11 horas da manhã vai concorrer aí a ingressos pro duelo entre Vôlei Renata e Guarulhos. Deixa eu ver aqui, serão... 3 pares? Isso. 3 pares. Isso, 3 pares. 3 pares de ingressos pro duelo entre Vôlei Renata e Guarulhos amanhã, às 6:30 da noite no ginásio do Taquaral. Então, se você quer concorrer aos ingressos, o WhatsApp tá liberado, 19991869070. Eu vou falar bem pausadamente. 19 é o código de área, 991869070. Só mandar o seu nome, bairro ou cidade, bairro se for de Campinas ou a cidade aqui da região, e a gente no final do programa vai divulgar os sorteados que vão curtir uma bela partida de vôlei. Boa, Antônio Lupe, é o Vôlei Campinas, o Vôlei Renata tentando mais uma vitória na Superliga Masculina de Voleibol. Fórmula 1, depois de 3 anos, Gabriel Bortoleto está de volta ao Autódromo de Interlagos em São Paulo, mas pela primeira vez como um piloto de Fórmula 1. Findando um jejum de 8 anos sem um brasileiro. Olha quanto tempo, hein? O jovem piloto da Sauber, que competiu pela Stock Car no circuito em 2022, busca superar a queda de rendimento na temporada, é verdade. Bortoleto não foi tão bem, né, nestas últimas corridas, e ele tenta, aqui no Brasil, no circuito de Interlagos, buscar aí um bom rendimento. Ele que é filho de Valmir Bortoleto, que está de férias, logicamente, para acompanhar o filhão no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Antônio Lupe, mais uma vez aqui neste clima de sextou, tem notícias da Macaca, Lupe. A Ponte, que anunciou ontem à tarde a renovação de contrato com Marcelo Fernandes, o treinador campeão da Série C 2025, assinou um novo contrato até o fim da temporada do ano que vem. Além de Marcelo Fernandes, a comissão técnica, inclusive com o auxiliar Marcelo Copertino, também vão seguir o trabalho no Majestoso. Com isso, a Ponte já dá um pontapé inicial no planejamento para 2026, mesmo ainda vivendo aí um mês político. Boa. Série B de Campeonato Brasileiro. 2 jogos abrem a 36ª rodada da competição. Vai pegar fogo hoje, hein? Às 7 da noite, o Atlético recebe a Ferroviária em São João del Rei. O duelo é decisivo para os mineiros, que integram a zona de rebaixamento. Se a Ferrinha vencer, ela vai chegar aos 43 pontos e praticamente elimina a possibilidade de queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Às 9:30 da noite, na Arena Pantanal, Cuiabá recebe o Goiás. O esmeraldino necessita da vitória para voltar aí a sonhar com o acesso, a sonhar com o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Em São Paulo, Gabriel Dudziak traz tudo sobre a vitória do Verdão sobre o Santos por 2-0. O título brasileiro é logo ali. O Palmeiras venceu o Santos por 2-0 no Allianz Parque e abriu 3 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo no Brasileirão. Depois de um primeiro tempo no qual o Peixe se aguentou como pôde, na etapa complementar a qualidade alviverde apareceu e Vitor Roque marcou 2 vezes para determinar o triunfo palmeirense. O resultado também significou que os santistas continuam na zona de rebaixamento, a 1 ponto do Vitória.
São Paulo e Corinthians já estão se preparando para a rodada do fim de semana. No sábado, o tricolor encara o Bragantino na Vila Belmiro, enquanto o Alvinegro pega o Ceará em casa no domingo. Esse tigrinho tá jogando muita bola com a camisa 9 do Palmeiras, hein? E o tênis, os grupos da ATP Finals foram sorteados ontem. O torneio de Turim, que reúne os 8 melhores tenistas da temporada, será fundamental na disputa pelo topo do ranking da ATP 2025 entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, primeiro e segundo colocados atualmente. Lupe, pelos lados do brinco de ouro da princesa, vislumbrando 2026, Lupe. Guarani que apresentou hoje de manhã a nova academia e o novo alojamento para os atletas das categorias de base do Alviverde, estrutura para quem sabe colher no futuro. Em relação ao time profissional, mais um nome na mira do departamento de futebol do Bugre. Ex-jogador da Ponte Ituano, Ramon Carvalho, também está nos planos da diretoria para o ano que vem. Gaita Bugrão, hein? Oh, só nome conhecido aí neste primeiro pacotão de reforços, pensando já em 2026, Campeonato Paulista, Série C de Brasileiro, provavelmente, né, uma Copa do Brasil. Ah, sim. Sim. Então precisa se reforçar para fazer um ano legal. Estar com a gaita. Tá com a gaita, tá com o dinheiro, tá com a bala. Sinceramente, eu não conhecia. Coisa antiga, né? Vamos lá, vamos de NBB. O César Franca Basquete venceu o Cruzeiro por 90-81 na noite de ontem, lá no ginásio Dom Salomé, em Belo Horizonte, pelo NBB 2025-2026. A partida teve um princípio de confusão, Lupe, após o argentino Laterazzo do Franca acertar uma bola de 3 no estouro do relógio, quando os times já haviam parado de marcar. No entanto, logo depois, tudo foi resolvido. A galera do Deixa Disso entrou em ação e ficou tranquilo. Franca venceu o Cruzeiro lá em BH. E você participa do nosso CBN Esportes hoje com matérias legais, com convidados especiais e com sorteio de 3 pares de ingressos para o jogo do Vôlei Renata amanhã contra o Vôlei Guarulhos pela Superliga Masculina. E você sabe como faz para participar? Como que faz, Lupe? Nome, bairro ou cidade pro 19 991869070. E a rapaziada já tá mandando a mensagem aqui, ó. A Zilda. Alô, Zilda, de Barão Geraldo. Grande Zilda. Deixa eu ver aqui, ó. Quem mais, Lupe? Quem mais? A Karina. Karina tá, final do telefone 8120, tá mandando mensagem. Carlos Borges, do Jambeiro, também quer ganhar o ingresso. Deixa eu ver aqui mais um, ó. Luiz de Hortolândia. Ele também já está concorrendo, tá bom? Os ganhadores só no final do programa. Eu só tô dando aqui uma passada de olhos nos ouvintes que já mandaram o nome e também o bairro ou cidade e que vão concorrer a 3 pares de ingressos pro duelo entre Vôlei Renata e Guarulhos. Amanhã, Superliga de Vôlei, ginásio do Taquaral, 6:30 da tarde. 991869070, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Eduardo Rodrigues, o nosso glorioso Bolacha. E a moça do streaming, a moça online, a moça que é muito brava aqui com o pessoal do estúdio no CBN Esportes, é Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em... A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo,
a saúde. Dê esse presente a alguém. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h15, sextou, Mário Quintino. A gente sabe que sexta-feira o trânsito fica um pouco mais agitado nas ruas, nas avenidas da estrada de Campinas e região. Mário Quintino, torcida, solidariedade não faltaram, pelo menos na minha casa, mas tá difícil, hein, Marinho? Tô achando que não vai dar não, cara. Bom dia, Mário Quintino. Oi, Carlão, bom dia pra você, pro Lupe, pra todo mundo que nos acompanha, inclusive quem tá vendo a gente pelo YouTube tá vendo o Lupe de verde hoje, viu, Carlão? Por que será? Achei meio estranho isso daí, viu? Será que Fábio Scheib tá por trás desse figurino aí? Não sei não. É a primeira do armário. Fábio Scheib foi promovido aqui a Personal Style, então ele indica as roupas aqui pro nosso pessoal, viu? Marinho. Mas a situação tá difícil, né, Carlão? O Santos conseguiu segurar até onde deu também, né? Aí no segundo tempo o Palmeiras se impôs e aí poderia ter sido mais se não fosse o Brasão também, né? Fez uma grande partida o Brasão, salvou o Santos ontem, você disse bem, equilibrou em alguns momentos, mas quando o Palmeiras se impôs no segundo tempo, notadamente, ficou difícil pro alvinegro da Vila Belmiro. Marinho, e o nosso trânsito aí em clima de sextou? Trazendo informações da região central de Campinas, o nosso ouvinte perde tempo na Senador Saraiva para acessar a região do Viaduto Cury. Atenção aí pela região, inclusive tinha problemas com o ônibus. Esse ônibus já foi retirado, mas o nosso ouvinte ainda perde tempo. Atenção, principalmente chegada para o Viaduto Cury e também já na chegada para Benjamin Constant. Na Benjamin Constant, a movimentação é maior na passagem pelo Mercado Municipal e também já na chegada para Andrade Neves. Falando também da Andrade Neves, a movimentação é mais intensa, chegada para Barão de Itapura e também já no acesso para a Torre do Castelo. Atenção lá pela região. Quem vai em direção do Castelo encontra boas condições na Luiz Ismânio e também já pela Francisco José de Camargo Andrade. Volto aí com você, Carlão. Valeu, Mário Quintino, que volta na programação CBN 11h17. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia
horas 20 minutos. A galera tá participando aí, Lupe, porque tem sorteio, tem o vôlei Renata contra o Guarulhos amanhã no ginásio do Taquaral. Tem também tudo que rola no Campeonato Brasileiro. Tem a Macaca com a permanência do Marcelo Fernandes. Tem o Guarani com um pacotão super interessante aí de reforços para 2026, Lupe. 991869070. O programa hoje tá recheado, Carlão. 4K, né? Deixa eu mandar um abraço pro José Celso e também pra Maria de Lourdes, que mandaram os dados aqui. Também o pessoal já tá participando. No final do programa, 3 pares de ingressos pro jogo entre Vôlei Renata e Guarulhos amanhã, ginásio do Taquaral, 6:30 da noite. Se você quer acompanhar o jogo, já esgotou, né? Já não tem mais ingresso, só aqui. Então, mandar os dados, nome, bairro ou cidade e torcer. Bom dia, muito bom esse programa. É o Wellington Vasconcelos de Frias, Jardim Nova América. Onde fica o Jardim Nova América, hein, Carlos? Nova América eu acho que é ali pelos lados da Santos Dumont. Se eu estiver errado, por favor me corrija, mas eu acredito que é por lá. Marcelo Fraga, o Santos está em choque? Gol do Vitor Roque. Ronaldo de Pedreira, gostaria muito de ganhar os ingressos, tá participando, o pessoal tá mandando os dados aqui. Bom dia a todos, quero concorrer aos ingressos, é o Vitor Moraes, Jardim Petrópolis, aqui em Campinas. Deixa eu ver esse aqui também, ó. Quero participar do sorteio, é o Mário Augusto de Souza, do Carlos Lourenço, torcedor do Guarani, tá participando, Mário. Bom dia, amigos da CBN, estou aqui sempre. Rafael de Freitas, do Nova Europa. Abraços a todos, valeu, Rafael. Sérgio de Americana, quero um par de ingressos, tá participando, Sérgio. Oiê! Opa! Também quero ganhar ingressos para o vôlei. É a Ana Vanessa, do Parque Industrial, tá participando, Ana Vanessa. O Eduardo, do Cambuí. Gostaria de assistir o jogo do vôlei, saudações bugrinas, tá participando do sorteio, tem muita gente. Boa. É só mandar nome, bairro ou cidade pro 19-991869070. Na reta final do programa a gente sorteia aí os 3 pares e já manda direto pro WhatsApp porque é tudo no QR Code. Boa, Lupe, 11 horas 22 minutos, vamos pra São Paulo então. Tem Corinthians se preparando, tem o Ceará amanhã, Ceará que pegou um empate. Duelo alvinegro, hein? Fortaleza, duelo alvinegro. Tem o São Paulo que recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro novamente. E o Palmeiras, hein? Que venceu o Santos, já começa a enxergar a taça ali. E no final de semana tem um duelo importante contra o Mirassol. Gabriel Dudziak. Em um duelo de opostos, Palmeiras e Santos se enfrentaram no Allianz Parque na noite desta quinta. Tal qual o imaginado, o Alviverde foi para cima do Peixe desde os primeiros minutos e coube à equipe visitante, bastante modificada por opção do treinador, se aguentar dentro da própria área e contar com as defesas do goleiro Gabriel Brazão para não ser vazada na primeira etapa. No tempo complementar, o Palmeiras seguiu pressionando. O Santos teve uma grande chance e aos 21 minutos, o que parecia inevitável aconteceu. Na transição ofensiva rápida, Lopes serviu Vitor Roque, que fez 1-0. Após o gol, o Peixe não voltou mais para o jogo e o Palmeiras aproveitou para fechar o confronto, de novo com Vitor Roque, agora após passe em profundidade de Rafael Veiga. Com o resultado, o Palmeiras abriu 3 pontos do Flamengo na liderança do campeonato e o técnico Abel Ferreira afirma que o 2-0 foi fruto de aspectos táticos e técnicos, mas também de um emocional equilibrado do Palmeiras. De saber que o equilíbrio será sempre e a resiliência estarão sempre no termo certo para seguirmos aquilo que é as nossas ambições e os nossos objetivos. Nem 24 horas, nem muita euforia, nem desânimo, equilíbrio, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Do outro lado, Vojvoda também falou sobre aspectos emocionais, no caso, inerentes à luta contra o rebaixamento, já que o Peixe está no Z4. É um momento para hacer frente a esta situação, não para mirar para outro lado ou levantar a mão e dizer eu não quero estar. Neste grupo não senti isso. Neste grupo todo o contrário. O São Paulo volta a campo no sábado para enfrentar o Bragantino na Vila Belmiro. O zagueiro Alan Franco e o lateral esquerdo Enzo Dias voltam ao time após cumprirem suspensão. O volante Pablo Maia é dúvida. Já o Corinthians enfrenta o Ceará na Neoquímica Arena no domingo. José Martínez e Charles, que receberam vermelhos contra o Bragantino, estão fora, assim como Carrijo, que tomou o 3º amarelo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11 horas 24 minutos. Lupe, o Palmeiras venceu.
merecidamente. Né, com 68 pontos, 21 vitórias, o Flamengo tem 65 e 19 vitórias. É claro que tem muito campeonato, 7 jogos para os dois rivais aí. O próprio Abel disse, muita coisa pode acontecer. Tá, muita coisa pode acontecer. Mas o Palmeiras parece que tá supremo, né? Vencendo bem, vencendo com autoridade. O Santos chegou a igualar, não, a equilibrar, pelo menos em alguns momentos. Chegou até a marcar um gol, mas o William Arão estava em impedimento. Mas no segundo tempo, quando o Palmeiras retomou as rédeas ou mandou no jogo, não teve jeito. A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque realmente desequilibrou mais uma vez e o Tigrinho foi pra rede. É o Palmeiras na caminhada rumo a mais um título brasileiro, Lupe. E essa dupla Flaco-Roque, ela precisa ser ressaltada, porque são dois jogadores que quando foram contratados, eles não tiveram aí bons números, um desempenho legal, tanto é que foram alvos da torcida, inclusive o Flaco Lopes, não sei se você lembra, chegou a ser cogitado a deixar o Palmeiras. River Plate, se não me engano, estava interessado nele, só que aí o Abel falou, não, deixa ele aqui. Tinha até o apelido pejorativo, né? De Fraco Lopes. Fraco Lopes, inclusive, ele é o Almeida. Exatamente. O William Cabelo, né? Que um dia fez parte do Arena da CBN, sim, chamava ele a todo momento de Fraco Lopes. E aí ele conseguiu demonstrar que tem potencial e ele tem um papel muito importante, porque ele não é aquele atacante parado que fica na área brigando com o zagueiro. Ele vem até o meio-campo, pega a bola e aí entra o complemento do Vitor Roque, que é um jogador jovem, um jogador rápido e inteligente. Forte demais. Você perceba, Carlos, que toda bola que cai no pé do Flaco, o Vitor Roque se posiciona para não ficar em impedimento. E na maioria das vezes isso dá certo, e quando dá certo muito dessas jogadas, os gols acabam saindo. Então, são dois jogadores fundamentais. Claro que tem todo um sistema defensivo, um meio-campo muito forte, com o Andrés Pereira, que também tá jogando o fino da bola. Então é um Palmeiras forte e que dá a diretriz de que vai conseguir mais um título brasileiro. E outra, né? O Flaco, ontem eu me atentei pro jogo dele, né? Meu Deus do céu, que evolução, que confiança, né? É claro que faz parte, né, dos gols que ele tem marcado, as convocações para a seleção argentina, aliás, ele foi chamado novamente. Então isso vai deixando o jogador muito tranquilo para realizar aí, né, as jogadas. O 1 contra 1 dele, ele não tem nem o estilo de 1 contra 1, né? Porque ele é grandalhão, ele tem aquele jeitão realmente de um matador apenas, o camisa 9, mas não. Essa nova versão do Flaco Lopes realmente é sensacional, um entendimento com o Vitor Roque, tanto é que no primeiro gol do Palmeiras com o Vitor Roque, o Flaco que recebe a bola, né, no lançamento, cara, no que ele domina, ele já olha pro Vitor Roque, o Vitor Roque se posicionando, ele dá no tempo pro Tigrinho encarar o brasão e marcar o gol. Que momento maravilhoso, Palmeiras muito consistente. Como disse o Abel, né? Mais uma vez, pode ter tropeços, né? O Abel disse que o Flamengo vai tropeçar, o próprio Palmeiras vai tropeçar, mas eu vejo um Verdão muito pronto, muito forte para este título brasileiro. E o Santos, ele se torna o fiel da balança, né? Nessa briga entre Palmeiras e Flamengo, e a vida do Santos não tá nada fácil. Não. Se tem alguém que tá com uma sexta-feira tensa, é o torcedor do Santos. Por quê? O Santos, ele volta a jogar contra o Flamengo, domingo no Maracanã. Imagina, né? Imagina como é que vai estar o Maracanã. E aí depois ele joga de novo com o Palmeiras, jogou atrasado lá do primeiro turno. Então o Santos, de 9 pontos contra os 2 primeiros colocados, ele já perdeu 3. Tem um Cruzeiro no meio do caminho do Santos ainda, mais pra frente, mas eu acho que tem a Raposa. Eu tenho aqui, ó, o Santos ele pega o Flamengo no Rio, depois o Palmeiras na Vila, o Mirassol, mais uma vez em casa, o Inter fora, confronto direto, Sport na Vila, Juventude, só que é lá em Caxias, e fecha contra o Cruzeiro, ou seja, que é o terceiro colocado. Então, desses jogos que restam pro Santos até o fim do campeonato, ele tem o líder, o vice-líder e o terceiro colocado ainda. Tudo bem que com o Santos é na última rodada, talvez. Eu acho que o Cruzeiro com a situação definida. Exatamente. Né? Já o Palmeiras, Carlão, que busca o título, ele tem o Mirassol no final de semana, jogo lá no Maião. O Santos, novamente, jogo atrasado. Depois, Vitória, no Allianz. Fluminense, 2 jogos em casa. Aí ele joga contra o Grêmio. O Grêmio tá fora de estranho, casa. Né? Tá estranho. Caindo. Time gaúcho aí, não sei não, hein?
Ei, Grêmio. Como é que você fala? Vê se toma atento, né? Toma atento, tricolor imortal. Ai, comando Menezes no comando fica difícil. Quase que eu falei, hein? Atlético Mineiro fora na penúltima rodada e fecha contra o Ceará fora. Então, Palmeiras nas 2 últimas rodadas, ele joga fora de casa. E tem no meio do caminho, no dia 29, a decisão contra o Flamengo. Eu acho que essas 2 rodadas aqui, se o Palmeiras conseguir sair dela com 6 pontos, entrega a taça. Porque o Mirassol lá no Maião é muito complicado. E o Santos na Vila, né? Por ser um clássico, o Santos jogando aí a permanência dele em Urbano Caldeira. Mas o Palmeiras tá muito bem. Obrigado. 11h30, nós vamos para o repórter CBN e na volta aí vamos falar muito sobre o Guarani, o pacotão de reforços, sobre a Ponte Preta também, a renovação de contrato com o técnico Marcelo Fernandes. E se você quer curtir vôlei amanhã no ginásio do Taquaral, nome, bairro e cidade pro 19-991869070. No fim do programa, nós vamos sortear 3 pares de ingressos para Vôlei Renata e Guarulhos Superliga Masculina de Vôlei. CBN Esportes Campinas. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Agende já o serviço. Você ainda concorre a 2 Onix ou um Tracker zerinho no final. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Cervejaria Campinas. Confiança de verdade. Cerveja de respeito. Beba com moderação. EP Agro. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Felipe, te conto neste sábado, às 9h30 da manhã, aqui na CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 7 de novembro de 2025. O relator do processo da trama golpista no STF, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelos outros 6 réus do núcleo crucial. A análise começou hoje no plenário virtual da Corte e os demais ministros da primeira turma do Supremo podem votar até o próximo dia 14. Também fazem parte do colegiado Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux integrava a primeira turma, mas pediu transferência para a segunda. Os embargos de declaração servem apenas para esclarecer pontos obscuros da sentença. A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica avalia detalhar na conta de luz os horários de maior e menor consumo para orientar a população sobre economia. A proposta prevê a criação de 3 classificações de horário. Seriam o pico com tarifa mais alta, o intermediário correspondente a 1 hora antes e 1 hora depois do ponto máximo de consumo e fora de pico, que inclui madrugada, fins de semana e feriados. Para cada faixa, o preço seria diferente ao refletir a demanda do sistema. A iniciativa ainda está em avaliação e não existe data para sair do papel. O jogador de futebol americano Marshawn Kneeland foi encontrado morto depois de fugir de autoridades no Texas. O atleta defendia o Dallas Cowboys. Os investigadores suspeitam de suicídio. O jogador não teria atendido a uma ordem de agentes do estado durante uma perseguição de carro. Minutos depois, os policiais encontraram um veículo com marcas de batida e constataram que o atleta havia fugido a pé do local do acidente. Segundo os agentes, o corpo foi encontrado horas depois. Marshawn Kneeland tomou um tiro. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Horas 35 minutos, vamos falar da Ponte Preta que se prepara para a temporada 2026 e como dizia o velho radialista, estamos na ponta da linha com alguém que, cara, se tornou um vitorioso dentro da macaca, o homem forte João Brigatti vai falar conosco, vai explicar aí o planejamento da Ponte para 2026, vai explicar também, né, o ato heróico desse time da Ponte na temporada 2025. Antônio Lupe, o homem está conosco, Lupe. Tá com moral com o presidente, hein? João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta, está conosco na linha. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, Lupe. Bom dia, Cairão. Como é que tá? Foi sempre um prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade de a gente poder estar aqui com os ouvintes da CBN e poder falarmos, né, a respeito da campeã nacional Associação Atlética Ponte Preta. Que alegria, que satisfação, que prazer. Tá aí. Ô João, você falou, né, e com ênfase, né, a campeã Ponte Preta. Lá no início, o pós-rebaixamento, aquela situação cheia de incerteza, né? O torcedor muito triste, magoado com tudo que aconteceu. Você falava muito em acesso, que a Ponte não poderia ficar na Série C. Mas você imaginaria um roteiro da maneira que foi? A Ponte campeã, um quadrangular super difícil com adversários gigantes, né? O Guarani e o Náutico, tem o Brusque também, mas Guarani e Náutico com torcidas fortes, né? E por tudo que aconteceu nos bastidores, você imaginava, o final da novela foi muito feliz, mas todos os percalços que vocês passaram? Não tem dúvida que naquele momento a Ponte Preta veio de rebaixamento, um cenário complicado dentro da instituição, até porque nós temos uma torcida apaixonada, uma torcida fanática, todos vocês da imprensa também numa cobrança muito grande, nós interiormente dentro do clube uma cobrança muito grande. A gente não imaginava que o cenário, né, fosse se desenhar como se desenhou ao final do campeonato, com uma alegria tão grande para nossa instituição, né? Mas já começou ali naquele início o trabalho árduo que foi feito ao longo do ano, e eu sempre bati na tecla de que a Ponte Preta tinha que subir, a Ponte ia subir, a gente tinha que ser positivo naquele momento, até porque o lado negativo, né, estava aflorado naquele momento. Mas, enfim, foi um trabalho muito de todos, né, da instituição, desde o presidente até a nossa comissão técnica, passando pelos treinadores que aqui esteve, o Valentim e o Marcelo Fernandes, pela nossa comissão, pela nossa torcida que foi fantástica. Nós conseguimos, né, montar um elenco de qualidade, no momento até muitas vezes também foi criticado por a gente ter buscado atletas mais experientes, atletas que já tinham vivenciado esse cenário em outros clubes, né, que pudesse sentir menos, né, aquele momento de rebaixamento com a camisa da Ponte Preta e as cobranças que são feitas, né, tanto fora como internamente aqui no clube, que as cobranças é muito, muito forte em cima dos atletas, e os atletas mais experientes, né, deram conta do recado. Então acho que está de parabéns a todos. Logicamente que a gente tem que aprender tanto naquela situação de que a Ponte foi rebaixada, mas também o que nós aprendemos, né, com esse cenário que foi do início do ano até o último dia que nós jogamos contra o Londrina na final do campeonato. Nós aprendemos muito, esperamos, né, passar à frente essa situação de aprendizado aqui, porque não foi fácil, mas graças a Deus deu tudo certo e a Ponte Preta está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro novamente. Ô João, ontem uma notícia que o torcedor da Ponte esperava, né, que foi a renovação de contrato com o técnico Marcelo Fernandes, acerta aí um novo vínculo até o fim da temporada 2026, e claro que você teve um papel fundamental para essa renovação de contrato. Queria que você comentasse os bastidores, como é que foi tudo acertado, se foi uma negociação tranquila, se teve que fazer ali algo um pouquinho melhor para a permanência do Marcelo, que assim como a Ponte Preta terminou o ano valorizada, né, por conta do título, o profissional não é diferente, né, João?
Não tenha dúvida, Lupe, mas o mais importante é que a Ponte Preta queria a permanência do Marcelo e o Marcelo queria a permanência da Ponte Preta, para iniciar um novo ciclo, ter uma pré-temporada, ter um campeonato paulista pela frente, que é uma importância muito grande, enfim. A gente não poderia, nós do clube não poderíamos ser diferente de tentarmos a todo custo, né, dentro da realidade financeira do clube, a gente ter a manutenção do Marcelo Fernandes, juntamente com a sua comissão técnica, que foi, né, e é o primeiro treinador campeão brasileiro. Então, nós fizemos, logicamente, teve uma conversa, assim, muito boa, né, com o representante do Marcelo, com o próprio Marcelo também, mas, enfim, no final deu tudo certo e a gente está muito feliz com a permanência do Marcelo aqui, que ele seja, que ele possa estar comandando a nossa equipe e seja muito feliz também. Ô João, ao mesmo tempo que o torcedor ainda está saboreando a conquista, o torcedor está muito feliz, está muito orgulhoso por tudo que aconteceu, existe, claro, a preocupação da perspectiva, né? E quando a gente fala em perspectiva, a gente fala dos salários, que foi um tema central praticamente desta campanha da ponte de reta final, se eles serão acertados, como serão acertados, os contratos para serem renovados, né? O torcedor pergunta muito sobre o Elvis, sobre o Arthur, que foram ali pilares, o próprio Gé. Como é que está a montagem deste elenco, porém com os jogadores que fizeram essa grande campanha em 2025? Nós gostaríamos muito de manter uma espinha, né, dos principais atletas que aqui estiveram, não, que estiveram em 2025, que tiveram esse acesso, que tiveram esse título pela Ponte Preta, mas enfim, teve muitos atletas que se valorizaram demais dentro do mercado, e a procura dos outros clubes é normal numa situação dessa. A Ponte Preta já começou o planejamento, já estamos, inclusive estou aqui no CT juntamente com o Ricardo Coiambra, juntamente com o Marcelo Cupertino, que é o auxiliar do Marcelo Fernandes, para que a gente possa, né, buscarmos qualificar e montarmos um elenco qualificado para que a gente possa ter êxito no ano de 2026. O mercado não está fácil, está uma situação muito complicada, muito inflacionado. Não sei como vai ser o futebol daqui 2, 3 anos à frente, se continuar nessa toada financeira, mas, enfim, a gente também tem uma camisa pesada, que isso ajuda demais. Muitos atletas aí, através dos seus agentes, são oferecidos para a Ponte Preta e logicamente, nós estamos aqui avaliando, procurando o que realmente se encaixa no perfil da Ponte Preta, tanto na parte de futebol, como na parte financeira também. Em relação aos atrasados, a situação financeira chata, né, que assolou a Ponte Preta principalmente nesse segundo semestre, está sendo, né, feito um plano de pagamento para esses atletas aí. Ninguém, né, até pela palavra do nosso presidente Marco Eberlin, vai sair da Ponte Preta sem receber. Então, logicamente serão feitos esses acertos e todos os atletas, acredito, até o final de dezembro, até o final de ano de 2025, estarão todos acertados e vida que segue para que a gente possa ter um ano maravilhoso de 2026. Ô João, só uma dúvida em relação a alguns jogadores, você tá aqui 2 exemplos, tá? Tem o Diogo Silva, goleiro, que foi muito bem, o Simon, eles tinham um vínculo aí até o fim da temporada e aí com acesso à renovação automática. Ainda é preciso fazer um acordo, essa renovação para permanecer, ou ela é cancelada por conta de algumas sondagens, como você falou? Como é que funciona esses atletas que têm contrato com renovação automática, como aconteceu por conta do título? Como é que funciona isso? Inclui também o Tavares, né? Que tem uma cláusula no contrato que se automaticamente subindo para a próxima divisão, o contrato renova automaticamente. É o que acontece com o Simon, o que acontece com o Diogo, goleiro, e também com o Tavares. A gente está conversando, já conversei com a gente do Diogo, está muito bem encaminhado, não está acertado ainda, né? Do Simon, o Simon conversou diretamente com o presidente, acredito também na permanência dele, até o que a gente quer e eles querem também é uma extensão de contrato, né? E a gente tentar fazer até o final de 2026, enfim, situações para que a gente possa, né, como aconteceu esse ano, de a gente ter um elenco, né, desde o início do Paulista até o final do Brasileiro. Então, por isso essa escolha, né, a gente
entendendo que é uma dificuldade muito grande, mas a gente está em busca de atletas dentro do mercado que possa vir fortalecer a ponte, que possa vir aqui e performar, né, como aconteceu esse ano, que tenha uma extensão de contrato, né, ao longo do ano, para que a gente não possa só disputar uma equipe para disputar o Paulista, depois ter que remontar essa equipe para jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, foi o que aconteceu esse ano. Nós somos felizes na montagem do elenco, digo nós, porque toda a diretoria, a comissão técnica também, né? E mesmo com a saída de alguns atletas naquele momento que procuraram situações melhores para eles, principalmente em relação a divisões maiores, a equipe não sentiu a ausência desses atletas, muito pelo contrário. Acabou até tendo uma performance melhor, né? Até com a mudança do treinador também, com uma nova filosofia, com novos conceitos, e a gente conseguiu ter êxito nesse ano. Só mais uma, João, para te liberar e já até agradecer, para falar do João Brigatti, coordenador de futebol, porque na Ponte Preta você já foi goleiro, já foi preparador de goleiro, já foi técnico interino. O que mais? Já apagou incêndio. Já apagou incêndio, apaga, né? já puxou oração na sala de imprensa. Você já fez de tudo na Ponte Preta. Mas assim, João... Você estava lá, Lupe. Você fez a reta também. Não, eu como sou católico, ajudei, porque teve gente que no meio do caminho não sabia... Boa. Então, assim, eu tive... Eu tava rezando, mas eu olhava pra você, Lupe. Você tava rezando também. Eu sei, João. Então, assim, mas você agora tá tendo muito sucesso nesse cargo de coordenador de futebol, inclusive o Eberlin já te elogiou. Então a gente pode afirmar que hoje João Brigatti, que até um dia cogitou permanecer na carreira de treinador, já enxerga que o futuro no futebol vai ser nesse cargo, como coordenador, como homem forte de futebol, trabalhando ali nos bastidores, João? Olha, Lupe, o mais importante é você aprender, como eu já disse, né? Você, obviamente, saber em que posição você está inserido no clube, né? E o mais importante é você conhecer o mercado, né? Conhecer o mercado do futebol. Eu estou me atualizando, eu finalizei agora a questão de um mês atrás aí, o curso de executivo da CBF, que se faz necessário, né? Então a gente está sempre buscando reciclagem, né? Principalmente com cursos da CBF, com conhecimento através de amigos nossos, né? Para que a gente, que tem mais experiência, para a gente poder, você estar por dentro daquela função. Então isso é muito importante. Lógico, a gente ajudou e tivemos êxito aqui juntamente com o nosso presidente, que foi fundamental, o Marco Eberlin, né? Com o Ricardo Koyama aqui, que é uma pessoa que nos ajuda demais no dia a dia também, é o diretor de futebol aqui da Ponte. Enfim, com o pessoal da comissão técnica, logicamente que a Ponte Preta que contrata, mas passa pelo crivo também do treinador que aqui está. Então a gente respeita, né, a todos e, obviamente, a gente vai fazendo o nosso trabalho. Mas o mais importante é você estar inserido nessa situação, tendo o respeito de todos, passando a ser respeitado também nessa função nova, que é o primeiro ano eu como gerente de futebol. Mas, enfim, você se qualificar para isso e uma situação muito importante é você conhecer o mercado dos atletas, né? Tanto da Série C, que eu já tinha disputado 2 competições, inclusive acesso com o Sampaio Corrêa também em 2019, e agora na Série B. A gente tem que agir com o coração? Não, a gente tem que agir com a razão. Até porque atletas que aqui estavam, pode ser que não joguem uma Série B. Então a gente tem que tomar esse cuidado muito grande, porque a Série B e o Campeonato Paulista são divisões que requerem atletas com muitas qualidades, e é em cima disso que a gente está tentando montar o nosso elenco para que a gente possa ser feliz mais uma vez em 2026. Boa, João, até porque, nossa, a Série B tá qualificada, hein? Ano que vem, nossa, mãe, é só time grande que vai participar. João, 11h49, valeu aí pela resenha. Agora, eu faço um convite, você tem que vir aqui na rádio, o programa, o Arena, das 4 às 5, mas nós não vamos ficar falando... Não, vai contar a história. Vai contar a história, João, nós não vamos ficar falando de salário atrasado, porque demitiu o treinador, não, nós vamos contar a resenha da bola, João. Das 4 às 5 você tem que vir aqui. Depois nós pagamos um negócio pra você. Que ele gosta, hein?
Não tem problema nenhum. Paga, né? Vai ser um prazer depois, né, Carlão? A gente já se cruzou também, né? Então, não tem problema nenhum. Próxima semana, a gente vai permanecer aqui trabalhando, estamos trabalhando, né? Tá. É só a gente poder agendar, vai ser um prazer enorme para participar do programa de vocês. E é sempre um agradecimento pela oportunidade, né, de a gente poder contar a história também, não só de futebol, mas falar da vida da gente, que é muito importante também. Será um prazer. Boa, João. Valeu, então. Na semana que vem a gente vai chamar você aí, quem sabe, para uma resenha muito legal. João, valeu. Hoje é sexta-feira, né, cara? Hoje sexta-feira não dá. Quem fez, né? Já foi, né? Já foi. Exato. A gente já marca para a próxima semana. Valeu, João. Um abraço. Valeu. Bom trabalho aí. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tá aí João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta, esclarecendo alguns pontos da Macaca, já pensando em 2026. Boa, Lupe. 11h50, nós temos um intervalo, né, Bolachinha? Vamos pro intervalo e na volta tem um pacotão legal aí do Guarani, hein? Pelo menos em termos de nomes, são nomes interessantes para 2026. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E ontem o Cruzeiro começou dando um susto na torcida celeste, mas depois atropelou o Joinville. Vitória do Cruzeiro por 3-1. O Joinville venceu o primeiro set por 25-22, só que depois 25-20 pro Cruzeiro, 25-12 e 25-11. Cruzeiro, que é aí o multicampeão da Superliga Masculina de Vôlei. E sábado, 6h30 tem Vôlei Renata e Guarulhos no ginásio do Taquaral. Daqui a pouco, o sorteio para quem mandou os dados aqui. 3 pares de ingressos já no finalzinho do CBN Esportes. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h53, é hora do Bugra aqui na Rádio CBN. O Guarani apresenta, não oficialmente, né, mas pelo menos nomes estão sendo sondados, estão sendo ventilados e nomes interessantes aí, pelo menos com relação ao histórico, né, destes atletas para a temporada 2026, Lupi. É isso, Carlão. Nós já trouxemos aqui alguns nomes, né, que estão na pauta do departamento de futebol do Guarani. Já Pavani, o Farias, o Guilherme Parede, o goleiro Fernando Miguel, Maurício Antônio, zagueiro do Paysandu. E o último nome que
a gente teve o conhecimento, claro que não de forma oficial, mas que o Ramon Carvalho, lembra dele? Jogou na Ponte, né? Depois Inter de Limeira, estava no Ituano disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, volante, atua ali tanto como primeiro quanto segundo volante, jogador que é de Limeira, tá bem pertinho aqui de Campinas, é um atleta que também tá no radar do Guarani. Então o Guarani dando indícios com os perfis desses atletas, de jogadores experientes, bem diferente do que foi esse ano. Então o Guarani buscando aí reforços, claro que ainda nada de oficial. O Ramon é um caso diferente dos outros atletas que nós já comentamos aqui, porque ele tá sem contrato. Ele disputou a Série C pelo Ituano e já não tem mais o vínculo. Então é um atleta que já pode a qualquer momento ser anunciado pelo Departamento de Futebol do Guarani. Porém, entendo que tem a questão política, né? Nós temos aí um período de eleição no Guarani no mês que vem, na primeira quinzena de dezembro. Daqui a pouco vai soltar o edital para saber a data certinho, mas é um mês importante para o Guarani. Por isso, mesmo com todas essas sondagens, é necessário aí aguardar ainda mais um pouquinho. Ou talvez não, porque o departamento de futebol já está montado. Farney Coelho, principalmente Matheus Costa no comando do Bugre. Eu acho que mesmo neste período eleitoral, Lupe, a própria manutenção, né, do pessoal do futebol, com o Elano, com o Farney, com o Matheus, eu acho que não teremos aí novidades, né, com relação a contratações serão interrompidas, negociações serão interrompidas. Eu acredito que não. Ramon Carvalho é bom nome, hein? O Ramon, na temporada de 2023, né, quando a Ponte sobe para da Série A1, ele fez uma grande competição, inclusive ele faz um dos gols lá em Piracicaba, o jogo que praticamente sacramentou o acesso da Ponte, em outras temporadas também. É um jogador que tem um vínculo até com o interior, com a região, né, estava no Ituano, estava já aqui de Limeira, então isso pode facilitar. E importante o Guarani adotar este projeto, eu acho salutar. Os números da Série C, o retrospecto da Série C, ele mostra isso, né? A Ponte, ela conquistou o acesso com um time recheado de veteranos, porém com alguma juventude. Eu acho que o Guarani vai fazer isso, apostar em jogadores experientes, principalmente, né, nos compartimentos ou nos principais compartimentos, como no gol, acho que um zagueiro, ali no meio campo. O ataque nem tanto, né? O ataque precisa mais de velocidade. Mas eu acho que nessa base, né? Neste alicerce, eu acho que o Guarani vai enxertar aí com jogadores veteranos, porém comprometidos. Aí o torcedor fala assim, mas o Fernando Miguel tem 40 anos. Cara, pra goleiro hoje, é que o Fábio é um ponto fora da curva, 45 anos, não sei, mas até uns 42, 43 dá pro cara jogar e jogar bem, né? A gente tem aí vários jogadores aí de 37, 38, o Diogo Silva da Ponte tem quase 40 anos e mostrou um rendimento super interessante. E o Fernando Miguel é aquele líder, né? Me passa pelo menos uma liderança positiva e se concretizar vai ser importante pro Guarani. O Guarani precisa de uma referência no gol, além da referência técnica que a gente tem falado, mas no gol principalmente, porque há algum tempo a gente tem falado aí de goleiros que o Guarani não consegue ou não consegue se firmar, né, com a camisa bugrina. Tivemos poucos, né, desde o Bruno Brígido, eu costumo falar, aí tivemos o Kozlinski, acho que o Agenor foi um jogador importante, o Pegorari em algum momento também foi um cara importante, mas ninguém conseguiu prosseguir, ninguém conseguiu criar um vínculo realmente como um camisa 1 do Guarani, então por isso a importância aí de se contratar um goleiro. Antônio Lupe, 11:58. Vamos lá então, porque Chegou o momento? Um momento de grande expectativa. Bora lá. Ginásio do Taquaral, 6:30 amanhã. Vamos sortear 3 pares de ingressos. Vamos lá, pro primeiro vencedor. Final do telefone 5776 é o Carlos Roberto. Boa, Carlos Roberto, final do telefone 5776. Já tem um par garantido, hein? Vamos pro segundo? Bora! Nossa, sexta-feira literalmente, hein? Cadê aquela música do Silvio Santos? Final do telefone 2611 é o Francisco Silva do Nascimento. Francisco Silva do Nascimento. Chicão. É o Chicão que ganhou aí um par de ingressos. Vamos pro último. É agora, o último par. Final do telefone 2581, Ana Vanessa. Ana Vanessa, final do telefone 2581. Também ganhou um par de ingressos pro vôlei Renata contra Guarulhos. A gente vai mandar os ingressos. Isso, não precisa passar aqui não. Não precisa passar aqui não, pelo amor de Deus.
A gente vai mandar através do WhatsApp o QR Code e lembrando, hein, você vai ter o ingresso, mas também é necessário levar aí 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as pessoas que necessitam, principalmente nesse final de ano. Entrega lá na entrada do ginásio, apresenta o QR Code e vai curtir aí esse jogaço de vôlei 6h30 da noite. Amanhã, Vôlei Renata e Guarulhos. Carlos Roberto, final do telefone 5776, Francisco Silva do Nascimento, final do telefone 2611 e Ana Vanessa, final do telefone 2581. Já os ingressos aí no WhatsApp. Já tem programa, né? Todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite, né, Bolacha? Então vai acompanhar um belo jogo de voleibol pela Superliga Masculina, Antônio Lupi. E claro que vamos torcer para uma vitória de Campinas, porque no último jogo aqui deu ruim. O Goiás ganhou. É verdade. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Valeu, Carlão. Meio-dia, fechando o CBN Esportes, a partir das 4, o Arena. Hoje Vê vai se estar... toma atento, Santos. Ai, meu Deus, nem fala nisso. Até as 4, valeu! CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Rádio Cultura de Campinas Limitada.